Olá pessoal, mais uma matéria aí sobre a anistia. Bolsonaro convoca congressistas para ato pró-anistia em 7 de maio. Segundo o ex-presidente, cerca de 50 políticos já confirmaram presença. A manifestação será realizada em Brasília. O ex-presidente não comparecerá ao ato, porque está internado desde 12 de abril. O ato será organizado pelo pastor Silas Malafaia. Só que hoje, sábado, dia 3 de maio, Bolsonaro confirmou que vai. O ex-presidente Jair Bolsonaro convidou nesta sexta-feira deputados e senadores para participarem de uma manifestação pela anistia aos condenados pelo atos do 8 de janeiro. A manifestação será realizada em Brasília em 7 de maio às 16 horas. A caminhada pacífica pela anistia humanitária sairá da torre de TV na região central da capital em direção ao Congresso Nacional. De acordo com Bolsonaro, a Polícia Militar acompanhará a manifestação e cerca de 50 políticos, entre senadores, deputados federais e estaduais, distritais e vereadores, confirmarão presença. Os presos políticos agradecem, declarou Bolsonaro. E ele falou que vai. Hoje, sábado, ele confirmou que vai. Segundo o Poder 360 apurou, o evento será organizado pelo pastor Silas Malafaia. O ex-presidente não comparecerá ao ato porque está internado desde 12 de abril. Ele se recupera de uma cirurgia abdominal. Um dos temas centrais da manifestação será o caso da cabeleireira Débora dos Santos, condenada pelo STF a 14 anos de prisão por pichar o batom a frase "perdeu mané" na estátua da injustiça do STF. E outra, essa frase que disse foi o Barroso, lá em Nova York, lá para o bolsonarista. A oposição ao governo Lula no Congresso tenta avançar com a PL da anistia no Legislativo, mas o assunto está travado. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sócio Cavalcante, protocolou em 14 de abril o pedido de urgência para votar o projeto de lei. O partido do ex-presidente conseguiu 264 assinaturas. O PP progressista também tenta pautar a urgência do PL no Congresso, por meio de um texto alternativo ao do Partido Liberal, segundo apurou 360. O requerimento conta com 48 assinaturas e o líder da legenda na casa, Dr. Luizinho, do Rio de Janeiro, busca o apoio de outros partidos. E o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou há poucos minutos nas suas redes sociais: "Deixei a UTI, fui transferido para a unidade de internação. Estou clinicamente estável, sem dor, sem febre, ainda com soluços, sendo controlado com pressão arterial mantida. Tenho respondido à dieta líquida e, graças a Deus, os movimentos intestinais estão voltando aos poucos. A alimentação está sendo ainda feita tanto por via oral quanto pela veia. E a fisioterapia motora segue firme. As visitas ainda estão restritas. E por enquanto não há previsão de alta", é o que escreve Jair Bolsonaro nas suas redes sociais. "Sigo firme, confiante, com fé em Deus e no trabalho da equipe médica, a quem agradeço." Tá aí, Josias, já deixou a UTI, publicou essa foto aí, mostrando ele ao lado da equipe médica, que não está mais na UTI, mas segue no tratamento e segue internado sem previsão de alta. É muito bom, né, que o Bolsonaro esteja fisicamente bem, evoluindo bem o quadro clínico do presidente. Ele próprio diz que está sem dor, que iniciou uma dieta líquida, que os movimentos do intestino respondem adequadamente, né? Então a saúde física do Bolsonaro é cada vez melhor, como ele próprio informa. A saúde política dele é muito precária e o quadro criminal, esse é terminal. Então ele está clinicamente bem, politicamente está numa situação precária, porque o Centrão está agora negociando
com os presidentes da Câmara e do Senado, o Palácio do Planalto e ministros do Supremo, uma proposta de lei que leve para o arquivo, para a lata de lixo, o projeto de anistia, que era cultivado pelo Bolsonaro. O que se deseja é elaborar uma lei que permita ao Supremo reduzir o castigo, a pena imposta àqueles que o Bolsonaro chama de pobres coitados do 8 de janeiro, e sem reduzir o castigo a ser imposto ao próprio Bolsonaro e aos demais integrantes do alto comando do golpe. Então, politicamente, o Bolsonaro está em situação precária porque está cada vez mais próximo do arquivo, da lata de lixo, a proposta de anistia com a qual ele sonhava. Do ponto de vista criminal, o quadro é terminal para o Bolsonaro, porque ele está cada vez mais próximo de uma condenação à cadeia. E, havendo essa deliberação por parte do Congresso Nacional, uma lei que reduza a pena dos pobres coitados do 8 de janeiro, sem impor nenhum tipo de concessão ao que se deseja em relação ao Bolsonaro e aos demais, isso leva ou força o Bolsonaro a se definir do ponto de vista político. Se não há perspectiva de anistia e se ele está inelegível, ele vai ser cada vez mais pressionado a se posicionar em relação a 2026. Se posicionar no sentido de que não faz mais muito sentido ele levar adiante a sua fictícia candidatura presidencial até agosto do ano que vem, para depois ungir ali um familiar para disputar no seu lugar. A pressão do Centrão hoje é para que o Bolsonaro, antes do final do ano, reconheça a necessidade de cacifar, de potencializar um plano alternativo, né? Na visão do Centrão seria o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Então, como disse Fabiola, muito bem clinicamente o Bolsonaro, saiu da UTI, situação precária do ponto de vista político e terminal em termos de situação criminal. É isso, ele deixou a UTI ontem, na verdade, né? Hoje ele publicou essa foto, ontem ele já tinha saído essa notícia de que ele saiu da UTI. Ô Thales, e paralelo a isso, que eu queria saber até de apuração sua sobre como é que está essa negociação na Câmara dos Deputados para o projeto de anistia, porque essa é a missão de Bolsonaro, né? Olha, esse projeto de anistia está chegando à lata do lixo da Câmara, está sendo praticamente arquivado. O Bolsonaro está irritadíssimo com isso e forçando o seu partido, o PL, a insistir em não aceitar a proposta de redução de penas. É uma alternativa pensada pelo Davi Alcolumbre, né? A redução de penas, e o Bolsonaro não quer que o PL aceite. O problema é que isso está isolando o PL do Centrão. O PL sempre esteve ali afinado com o Centrão. E agora não, agora o Centrão partiu para outra opção e o PL vai ficando isolado. O que ocorre? Ocorre que uma parcela do PL está se sentindo muito constrangida e nos bastidores começa a protestar. O PL, por conta dessa pressão do Bolsonaro, está insistindo em tentar obstruir a falta de votações da Câmara, não está conseguindo, porque as coisas têm que ser votadas, até interesse do Centrão, que muita coisa seja votada lá, é interesse do governo, dos governistas. Então, o PL está se sentindo pressionado demais, constrangido e isolado. Eu conversei com o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, que é do lado bolsonarista. O Sóstenes é muito ligado ao pastor Malafaia, que tem seguidamente publicado vídeos desancando o Alexandre de Moraes, desancando os governistas, desancando agora o presidente da Câmara, o Hugo Mota, o que isola ainda mais os bolsonaristas do Centrão. Então, e aí eu perguntei ao Sóstenes se há possibilidade de o PL votar por esse projeto aí de redução de penas. Ele me disse o seguinte: ele está irredutível e ele
E ele diz o seguinte, abre aspas, até agora isso é só notícia. Se for anistia, podemos avaliar o texto, mas se for redução de penas, não. Está irredutível. Isso constrange ainda mais a parcela do partido que queria voltar a conversar, negociar. Não vai sair daí nenhuma solução para o Bolsonaro. Ou ele adere ao projeto de redução de penas, tenta encontrar uma solução para não ficar mal, inclusive com a opinião pública, porque é muito difícil de você explicar que ficou pedindo para a cabeleireira do batom, que foi lá e botou só um batomzinho, as pessoas, os idosos, essas pessoas, tão profunda a redução de pena deles, mas nós não vamos aceitar, depois de terem usado essa gente de todas as formas. Primeiro para invadir o Congresso e depois para tentar conseguir uma anistia que beneficiasse Bolsonaro e os generais. Os generais bolsonaristas, né, que trabalharam com ele, esses que não estão aceitando a conversa, não estão forçando o partido a uma posição contra, inclusive, hoje, a opinião pública, que até é a favor da redução das penas, como uma solução para andar debaixo lá dos golpistas que foram usados pelo Bolsonaro. Nossa, eu fico só pensando no que vai dar essa história, né? Qual vai ser o caminho a ser encontrado, né? Não é fácil. Quer um pitaquinho nisso, Josias? Você acha que vão sair com alguma coisa? Parece que sim, Fabiola. Essa é a tendência, né? Porque quando você tem muitas partes envolvidas numa negociação e nessa negociação para encontrar uma alternativa à anistia, o ideal é que não estivéssemos discutindo isso, né? E ninguém tem dúvida de que foram cometidos crimes no 8 de janeiro, ninguém tem dúvida de que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado no Brasil. As evidências são muito eloquentes e estão reunidas numa denúncia muito bem amarrada pela Procuradoria-Geral da República. Agora, você discutir, antes de encerrar o julgamento dos encrencados no 8 de janeiro e o julgamento do Bolsonaro mal começou, né, dos seus cúmplices também, então você discutir agora a proposta de redução de pena, estamos falando de uma lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que é muito recente. Aliás, ironicamente, é uma lei sancionada pelo Bolsonaro. E essa lei recentíssima já vai ser revista pelo Congresso, porque criou-se uma situação política em que parece recomendável agora para o Congresso, o Palácio do Planalto e para o próprio Supremo Tribunal Federal, que está sob questionamento em relação às penas leoninas que impôs a essa turma que participou. Opa! Tivemos um probleminha aí no áudio do Josias, quando a gente estava ouvindo ele falando desarticulação. Sem reduzir a perspectiva de punição do Bolsonaro e dos seus cúmplices. Então, parece muito provável que isso vai avançar. Tem gente dizendo até que pode ser aprovado rapidamente, em menos de 2 semanas. Então, o cheiro de acordo, o grande acordão, é muito forte. E a tendência é de que isso se consolide, que esse acordo se materialize numa proposta a ser votada no Congresso. E aí fica o Bolsonaro pendurado no seu próprio cinismo, que ele dizia que não tinha interesse numa autoanistia. O interesse dele era em favorecer os peixes pequenos. Então agora ele fica numa situação difícil. Fica claro que... É engraçado ver o desespero do Josias, cara. O ódio que ele sente pelo Bolsonaro. Não vai adiantar nada, cara. O Bolsonaro tem bala de prata, já falou, e ano que vem ele vai estar elegível. Até porque quem vai estar no TSE como presidente e vice-presidente vai ser Cássio Nunes e o Mendonça, pô. O Bolsonaro vai estar sim, concorrendo. Vai ser ele ou Lula de novo. Pode escrever aí. Forte abraço.